Bom dia. Sejam bem-vindas. Liana já está aqui com a gente. Ela que vai falar sobre meditação e respiração. Seja bem-vinda, Fabi. Vamos dar só mais alguns segundinhos para algumas pessoas chegarem e aí a gente vai começar a nossa live de hoje. Eu estava super afim de falar sobre meditação, sobre respiração e Liana prontamente aceitou o meu convite. Eu fico muito feliz e honrada por sua presença, compartilhando conosco os seus conhecimentos sobre o assunto. Já que tanta gente fala que não sabe meditar, que não consegue meditar, hoje a gente vai descobrir isso aí, como é que funciona. Ela que é psicóloga, doutora em psicologia, com mindfulness e emoções, também instrutora de mindfulness, né? Olá, professora de yoga. Então, ela é a pessoa mais indicada para falar do assunto. Oi, Seja Verônica, bom bem-vinda. Bom dia. dia. Gratidão, viu, por aceitar esse convite num domingo preguiçoso. Aquele dia que a gente quer dormir até mais tarde, né? Mas hoje eu É acordei bem verdade. cedo, viu? Fui caminhar, fui olhar o mar, porque uma das coisas que eu amo é contemplar. Eu acho que contemplação também é uma meditação, né? Já começando um pouco. Uhum. Você concorda que é uma forma também da gente estar em conexão? Sim, com certeza. E especialmente na natureza, né? Porque a natureza, ela nos ajuda a entrar nesse estado de presença, né? Então, ela facilita muito esse processo. Então, quando a gente está na natureza, muitas vezes é bem mais fácil, mais rápido a gente entrar nesse Sim. estado do que quando a gente está, enfim, na cidade, em casa, com todas Uhum. as... É possível também, claro, né? Sim, Mas quando a gente está na natureza, parece que é mais rápido, assim, é mais sim, fácil. verdade. Eu sinto. Eu vejo também várias pessoas falarem isso, né? Que quando estão, pelo menos na natureza e no mar especificamente, que é o que a gente tem mais Uhum. acesso, porque infelizmente a gente não tem cachoeira aqui, né? Se tivesse seria Ave É, Maria maravilhosa. Mas o mar me traz uma verdade. conexão muito forte, né? E eu sinto de Sim, sim. verdade. Né, E o Eliana? mar, né? O mar ele tem esse elemento da água, né? Assim, Sim, que quando a gente pensa no elemento conectado assim com os nossos sistemas, está muito vinculado às nossas emoções, né? As águas. sim, Então, isso, de certa forma, a gente está ali conectando também com as nossas emoções, que é um facilitador também nesse processo. verdade. Isso. E aproveitando que a gente já começou, tem muita gente que fala assim: ah, eu não sei meditar. Eu não consigo meditar. Meditar não é para mim. O que é que você poderia falar para essas pessoas? Bom, primeiro eu queria agradecer o seu convite, né, da gente estar aqui hoje batendo esse papo, falando sobre esses temas que são tão importantes, né? Eu acho assim que cresceu substancialmente assim o número de Sim, pessoas buscando esse tipo de prática, né? Práticas de sim, conexão, práticas que tragam maior nível de bem-estar. E especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de sim, pandemia, em que a gente tem enfrentado muitos desafios emocionais, desafios de várias ordens, né, mas acho que os sim, emocionais eles estão muito presentes, porque é uma coisa nova, é algo que a gente não sabe como lidar, a gente está vivendo com muitas incertezas, né, em relação ao futuro, e isso nos traz um alto nível de ansiedade. Então, a gente teve até um estudo recentemente publicado pela UERJ, se não me engano, de sim. que entre os brasileiros cresceu em 90% os índices de ansiedade, né? Então, isso é muito significativo. Então, que Sim, ferramentas a gente tem e a gente pode cultivar
para saber lidar, né, com o estresse, com a ansiedade, porque a gente vive num mundo em que esses elementos eles vão estar sempre presentes, né? Mas de que forma a gente pode desenvolver algumas habilidades para lidar melhor com isso, para fazer um melhor enfrentamento disso, né? E aí a meditação é um dos caminhos possíveis, né? Existem várias formas da gente lidar com isso, mas a meditação, ela é uma das possibilidades e é algo que, assim, é muito fácil e é muito acessível a todos nós. Então, assim, quando as pessoas falam, meditar é muito difícil, não é pra mim, né? Porque as pessoas têm esse tipo de fala, muitas vezes, porque existe uma representação equivocada do que seja a meditação de fato, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que meditação é silenciar a mente, é parar de pensar. E essa é uma representação muito equivocada, porque na realidade a gente não, a nossa mente, nosso cérebro não para de funcionar, a gente não vai parar de pensar, né? A questão é a gente se colocar numa postura de observação desses pensamentos, né? De observação dessas emoções, desses estados afetivos que emergem. E a gente ir tomando esse distanciamento para que a gente tenha uma ação mais efetiva sobre eles, né? Que a gente consiga gerenciar melhor esses processos. E é um processo de aprendizagem, realmente. Né? A habilidade da atenção plena, todos nós temos, né? Todos nós temos as características. A gente consegue direcionar e sustentar a atenção para algo. Né? E as práticas meditativas, elas podem potencializar esse traço, essa característica que todos nós já temos, né? E hoje a gente está precisando muito disso também, porque a gente tem muita informação, né? Então a gente tem uma enxurrada de estímulos, de informações, e muitas vezes a gente não sabe separar, né? Então, assim, o que é relevante, qual é a informação que realmente eu preciso, e qual é a informação que eu, né, é excessiva. Então, a gente ir fazendo esse tipo de filtro, esse tipo de seleção também é muito importante nesse processo, né? E a gente está o tempo inteiro sendo estimulado, a gente tem muita informação, muitos aparelhos, né, tecnologia, o tempo inteiro celular. Se você pensar alguns anos atrás, a gente tinha uma relação completamente diferente, né, com essas mídias, com o celular, com a própria informação. Né? Quando você pensa aí, quando a gente era pequena, né? Que a gente queria buscar uma informação, a gente era muito mais, era um processo que demandava muito mais a gente ir em busca, né? Então a gente ia buscar um livro, ia buscar conversar com pessoas, enciclopédia, professores, né? E hoje não, hoje a gente abre o celular, tem uma dúvida qualquer, coloca lá no Google, pesquisa e já tem a resposta, né? Então a gente tem hoje tudo muito rápido, muito acelerado, né? Mas ao mesmo tempo muito estímulo, né? Então a gente acaba entrando numa ansiedade também, né? Num nível de estresse muito grande. Isso então, é um esse é o ponto cenário muito que a gente importante, vivencia. né? Isso que você traz da ansiedade, porque de fato, principalmente depois da pandemia, como você bem trouxe, isso tem crescido bastante, inclusive talvez você tenha percebido isso também nos atendimentos clínicos. Sim, exato. Pode falar. E assim, eu dou cursos, né, de mindfulness, que é um tipo de meditação, eu vou falar um pouquinho dessa meditação, desse tipo de meditação. Na verdade, é muito mais do que uma meditação, né? O mindfulness é uma postura frente à vida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na live, eu programei aqui pra gente bater esse papo sobre isso. Mas assim, o que eu tenho observado é que as pessoas têm se interessado muito por isso. Então, a procura por cursos, por vivências, por práticas, tem aumentado bastante, né? Então, a gente tem lançado cursos e rapidamente as vagas se esgotam porque as pessoas, elas realmente estão buscando, nessas práticas integrativas, uma maneira de lidar com as suas emoções, com os seus desafios, com as suas questões, né? Porque a gente, infelizmente, a gente não aprende isso no nosso processo de desenvolvimento, né? No meu entendimento, esse tipo de prática e esse paradigma de saúde que a gente está falando deveria ser ensinado nas escolas,
Com né? Então a gente certeza. deveria desde Bom. cedo estar tendo contato com isso e se desenvolvendo nesse universo, né? Mas Uhum. não, infelizmente a gente tem um sistema educacional que privilegia muito o aspecto cognitivo em detrimento Exato. dos aspectos emocionais, sensoriais, Perfeito. né? De Exatamente. lidar com a vida. Então, assim, a gente Uhum. não aprende a cuidar de uma casa na escola, a fazer uma horta, a cuidar da Sim, nossa casa aqui, né? que é Do o nosso corpo. corpo Uhum. físico, né? Das Verdade. nossas emoções, das nossas relações. Isso tudo a gente Uhum. deveria estar aprendendo na escola, né? A maneira como a gente se relaciona com a natureza. Uhum. A gente vai aprender outras questões que, no final das contas, a gente acaba não utilizando na prática, né? São Sim, questões de conteúdo, de informação, que a gente acaba não se perdendo realmente nesse conteúdo, sim. né? Então, o meu sonho era que as escolas trabalhassem com isso, né? Uhum. Ensinassem esse tipo de posicionamento frente à vida, Uhum. né? Mas, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo ainda, né? Uhum. E aí as pessoas vão se virando, né? E vão Uhum. buscando alternativas, vão buscando conhecimento na medida em que elas vão vendo que esse conhecimento existe, né? Uhum. Então buscam a psicoterapia, Isso. buscam uma prática meditativa. Eu vi que você faz algumas coisas de constelação familiar, Sim. né? Então Uhum. vão buscando ali pelas práticas integrativas no seu próprio processo de autoconhecimento, né? De Sim. desenvolvimento pessoal. Sim. E eu sempre indico, Então, viu, Liana, nos meus atendimentos clínicos, a importância da meditação. Então, assim, que bom que você vai poder falar depois do curso que você vai dar, porque é muito importante a gente ter esse momento de conexão conosco. Que eu acho que a sim, pandemia, de certa forma, trouxe isso pra gente, né? Um exato. parar, que a gente estava tão acelerado, muito para fora, e que agora a pandemia vem fazendo o convite, olha para dentro, fica em conexão com você. Por isso que a gente entra no processo de ansiedade, porque a gente está com muita energia mental, como você trouxe, né? E essa energia mental, ela é de muita cobrança, de muita rigidez, de uma energia muito do masculino, né? E a meditação Sim, traz a gente um pouco para a energia do princípio do feminino. Então, eu acho que isso que você traz é perfeito, porque eu entendo e concordo com você que isso deveria ser ensinado desde pequenininho. exato, exatamente. Porque assim, como a gente estava falando, né, esse estado de presença, ele é natural, é algo que todos nós temos. E ele é muito fácil, ele é muito acessível, né, a todos Uhum. nós. A questão é você manter esse estado de presença Uhum. nesse contexto em que a gente vive, em que nós somos Sim. convidados o tempo inteiro, estimulados o tempo inteiro a ir para fora, né? A Isso. fazer esse movimento de olhar para tudo que está ao nosso redor e se Uhum. articular com tudo que está ao nosso redor e não cuidar da nossa casa, né? Então, Uhum. assim, eu acho que a pandemia, ela trouxe, entre várias coisas que ela trouxe, várias questões, né, que ela trouxe para a nossa reflexão, mas uma das reflexões que ela traz é desse olhar para a nossa casa, né? E aí, quando Uhum. eu estou falando em casa, eu não estou falando só da nossa casa física, o lugar onde a gente vive, onde a gente mora. A gente também Uhum. foi convidado a olhar para a nossa Isso. casa, né? Verdade. A cuidar dela, a ocupar Uhum. de fato a nossa casa, a fazer da nossa casa um Uhum. lugar agradável, né? A gente foi Sim. convidado a isso sim também. Mas a gente também foi convidado a olhar para a nossa casa corpo, né? Isso. Para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo emocional, energético, espiritual, né? Então a gente Isso. vem fazendo, né? Algumas pessoas, umas mais, outras menos, vem fazendo esse Uhum. processo de olhar para dentro, né? Olhar para si, Isso. esse movimento de introspecção que não tinha muito espaço no contexto em que a gente estava vivendo, né? Em que a Isso. gente vive ainda, né? Porque eu acho que a Uhum. gente ainda está passando por um processo de transformação desse sistema, né? Nós somos os agentes dessa transformação. As coisas não vão se Uhum. transformar assim num estalar de dedos, né? A Sim. gente vai ter que fazer realmente esse trabalho. E aí tá muito conectado com essa energia feminina que você trouxe do cuidado, né? Do Isso. autocuidado. E Uhum. também
a gente, com essa vivência da pandemia, a gente também está olhando um pouco mais preocupados e olhando com um pouco mais de cuidado para a nossa grande casa, né? Que é o nosso planeta, que é a Terra. Então, de que forma a gente vem se relacionando com a natureza? De que forma a gente vem se relacionando com os animais? De que forma a gente vem tratando, né, esse lugar que nos acolhe, que a gente habita, que tão amorosamente, né, nos constituiu, porque nós somos natureza. Então, tem essa questão aí também, que nos coloca em um sofrimento muito grande, dessa visão de que nós estamos separados da natureza, de que a gente não é também natureza, né? E aí, nessa separação, o homem, né, o ser humano, na verdade, com uma atitude, uma ação de dominação sobre essa natureza, de manipulação dessa natureza, né? Então, colocar a natureza no centro, né, e a gente como uma parte desse processo, é também um passo muito importante que a gente precisa estar implementando para que a gente tenha uma vida com menos sofrimento, uma vida mais harmônica, mais prazerosa, que é o que nós todos merecemos, né? Então, quando você trouxe no iniciozinho, poxa, eu fui lá, caminhei, vi o mar, né? E isso traz um frescor, isso traz uma sensação de bem-estar, né? Por quê? Porque a gente é aquilo ali, a gente se sente em casa. Né? Na natureza a gente se sente em casa. É a nossa casa mais fundamental, né? E isso tem uma conexão muito grande com esse processo, né? Porque eu acho que é uma coisa que está acontecendo, ainda a passos lentos, mas está acontecendo, de revalorização da energia feminina, né? Que não tem nada a ver com homem e mulher, né? Quando a gente fala de energia feminina, a gente não está falando da mulher, a gente está falando da energia feminina, que tem determinados atributos e determinadas características, né? E que está presente tanto em homens quanto em mulheres. Exato. Todos nós temos as duas energias, né? E a gente, como o Yin e o Yang, né? A gente vai ali se equilibrando dentre essas energias que a gente cultiva, que a gente tem dentro de nessas forças, né? São duas forças. Perfeito. E assim, como a gente, diante de um processo, né, até educacional que você bem trouxe, de um incentivo maior a um olhar para fora, então essa energia, que eu acho que a meditação, não tenho certeza que a meditação vem para nos dar esse equilíbrio, né? Exato. Porque como é uma conexão de você com você mesma, e aí você vai poder explicar melhor do que eu, esse aspecto da meditação, que é essa conexão mais profunda com aquilo que nos habita, que é a nossa essência maior, né? Sim, então, assim, exato. A saber respirar, né? Essa coisa da pausa, né? De você poder estar presente no aqui e agora, que você vai falar isso, que eu tenho certeza, né? Com mais precisão do que eu. Então, trazer pra gente, por que é importante, Eliana, a gente estar no aqui e agora, na presença, por exemplo? Pronto, então, antes de eu falar dessa importância, eu queria só, para arrematar o que a gente estava falando, fechar, porque que assim, é muito fácil, é muito acessível, e a gente vai, inclusive, experimentar, né? No finalzinho da live, a gente vai fazer uma breve prática de mindfulness, né? De meditação guiada. Mas assim, a gente pensa, nossa, se é tão fácil, se é tão acessível, se todos nós temos, por que é tão difícil a gente se conectar a esse estado, né? E sustentar esse estado? Justamente por causa do modo de vida que a gente tem, que a gente estava falando, né? A nossa sociedade, ela é muito pautada no consumo e na produção, né? Então, nós somos... a nossa educação, inclusive, ela desenvolve, ela trabalha para que nós sejamos consumidores, né? Para que a gente consuma coisas. E a questão da produção, ela também é muito central nesse nosso sistema. Então, a gente está sendo o tempo inteiro convocado ao fazer. Então, não tenho tempo para nada, eu estou na correria, eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu tenho 1001 trabalhos, 1001 atividades, né? Então, se você encontra com alguém na rua, você pergunta, e aí, como é que estão as coisas e tal? Não, estou na correria, estou aqui, não tenho tempo para nada, né? E as pessoas falam isso e naturalizam, na verdade, esse processo, né? Quando não deveria ser algo preocupante. Poxa, você não tem tempo para nada,
né? O tempo é algo que é tão valioso, né? Ele é tão valioso que você troca o seu tempo, né? O trabalho é justamente você estar vendendo o seu tempo, né? Oferecendo o seu tempo, que é algo que a gente tem de mais valioso, né? Então, as práticas meditativas, elas vão justamente numa outra direção, né? Que não é a direção do fazer, né? Não é a direção da produção. É justamente o contrário, né? É a do soltar isso, é do deixar ir essa expectativa de estar sempre produzindo e estar sempre em atividade, estar sempre em movimento. E é você entrar um pouco mais nessa energia feminina que a gente estava falando, da pausa, da confiança, da entrega, né? E de você permitir-se ser, né? Então é sair dessa lógica do fazer exacerbada e entrando numa lógica mais do ser, né? E nisso a gente vai cultivando mais momentos de pausa, né? De nutrição. Então, é um processo, na realidade, a meditação, assim como várias outras práticas integrativas, é um processo de autoconhecimento. Porque nesse processo de que você para de atender exclusivamente as demandas internas, ou externas, desculpa, e começa a olhar um pouco mais para as demandas internas, você começa a identificar o que é relevante para você, o que te nutre, né? O que você realmente se identifica, quais são de fato os seus valores, e não aquilo que a sociedade, ou seus pais, ou seus amigos, ou outras pessoas estão depositando em você, mas aquilo que realmente está na sua essência, né? E aí você começa a identificar isso e começa a fazer escolhas um pouco mais conectadas com os seus valores, né? Você começa a colocar um pouco mais de consciência nas escolhas que você faz, nas decisões que você toma, né? Então, de fato, é um portal, né, para o autoconhecimento, e você sai do imediatismo, do automatismo. Então, retomando a pergunta que você me fez, por que é tão importante a gente estar no aqui e agora, né? Porque muitas vezes a gente está ou no futuro, né, ou no passado, e a gente deixa de viver essa maravilha que se chama presente, não à toa, né? Que é o que está acontecendo nesse momento, né? E todos os presentes que isso nos traz. Né? Claro que a gente faz planejamentos para o futuro. Claro que a gente aprende com o que ocorreu no passado. Esses elementos, eles são importantes, eles vão estar sempre presentes. Mas eles são ressignificados a todo momento, no momento presente, né? Então, nas práticas de mindfulness, né, durante o curso, a gente convida muito os participantes com alguns exercícios, né, a irem saindo desse piloto automático, né? Dessa forma de fazer as coisas da mesma maneira sempre, todos os dias, e aí você já nem sabe mais o que foi que você fez. Né? Então, quando você para, por exemplo, a fazer alguma coisa que você faz todos os dias, mais de uma vez por dia, que é, por exemplo, escovar os dentes, né? Então, a gente, naquele momento que a gente está ali escovando os dentes, a nossa mente vai... Porque a gente não precisa, assim, prestar muita atenção, porque a gente já sabe fazer, a gente já fez aquilo milhões de vezes, né? E uma das atitudes que a gente trabalha no Mindfulness é justamente a mente de principiante, que é fazer as coisas e ver as coisas como se fosse a primeira vez. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente encontra com alguém, né? Com um amigo, ou com o nosso companheiro ou companheira, e a gente tem um monte de opiniões sobre aquela pessoa, né? Um monte enfim, de uma construção que a gente fez ao longo do tempo que a gente se relaciona com ela, né? Sim. E que tal colocar um pouco esses julgamentos, né, um pouco esses pressupostos em suspensão e olhar para aquela pessoa como ela se apresenta para você naquele momento, né? Então, esse, por exemplo, é uma atitude que a gente trabalha. Então, na escovação dos dentes, por exemplo,
uma das atividades que a gente pede para que as pessoas façam durante um determinado momento do curso é escovar os dentes com a mão não dominante. Porque aí a gente vai, né, tipo, causa uma estranheza, né? Mas você precisa estar ali presente, porque senão você vai se machucar. Você vai acabar, né, machucando a sua gengiva vital. Então você precisa estar ali presente, atento ao que está acontecendo. Então é apenas um treino, né? Porque na verdade a meditação ela é um treino para a vida, né? A gente medita para desenvolver esse autoconhecimento e para a gente treinar algumas coisas que a gente vai precisar quando a gente estiver lidando com a vida, lidando com as pessoas. Né? Então, assim, eu sou professora de yoga também, né? E eu gosto de falar que quando a gente estende o tapetinho para fazer a nossa prática, ali é o nosso laboratório, né? É o momento em que a gente testa as coisas, né? Então, por exemplo, quando eu paro naquele momento ali para prestar atenção na minha respiração, né? Nos conteúdos mentais que estão aparecendo, ou nas sensações que estão presentes, nas emoções. É meu laboratório aquilo ali. É o momento em que eu dediquei, né, aquele tempo para olhar exclusivamente para mim, né? Mas o que eu faço com isso, né? Então, claro que a gente vai lapidando isso, a gente vai tomando consciência e a gente vai fazendo escolhas mais conscientes, como eu falei, inclusive de comportamentos que eu quero sustentar e comportamentos que não me servem mais, né? Relações que eu quero cultivar, relações que não funcionam, né? Que é melhor realmente um distanciamento, tipo de alimento que eu consumo e que me faz bem, que faz bem para o ambiente, e alimentos que não faz bem para ninguém, não faz bem para o meu corpo, não faz bem para o meu ambiente, não faz bem em nada, né? Então a gente vai tomando consciência disso e a gente fica um pouco mais criterioso, a gente vai aplicando isso na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente vai encontrando justamente esse equilíbrio, né? Entre o que eu cultivo, o que me nutre, o que é importante para mim e o que eu posso cultivar também nesse externo, né? O que eu posso levar para as pessoas. Então a gente vai entrando aí nessa. Então, o aqui e agora, ele é muito importante porque ele possibilita justamente essa compreensão, né? Bom, eu estou fazendo isso aqui é importante, né? Isso aqui me traz determinado resultado, isso aqui tem determinado impacto, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente fala coisas e aí depois a gente, nossa, falei por impulso, acabei machucando a pessoa, não queria ter dito aquilo, né? E se no momento ali você tem essa mini pausa, né? É rápido, é rapidíssimo, mas é um momentozinho que você para, você reflete, você pensa, isso que eu vou falar é realmente o que eu quero dizer? Essa é a melhor forma de transmitir essa mensagem que eu preciso passar, né? É o momento, né? Então você começa a fazer esse tipo de avaliação para poder você ter uma ação mais efetiva e mais amorosa no mundo, com mais compaixão, que a gente está precisando muito disso, né? É verdade. E assim, quando você fala isso, Liana, me vem essa questão assim, é ser mais assertivo. Você acaba sendo mais assertiva. Né? Então aí você acaba também trabalhando a questão da comunicação não violenta. Você sai de um padrão né, violento na sua forma de se comunicar, porque você está sendo impulsivo ou reativo. Você não está compreendendo o outro muitas vezes. E a gente na presença, eu entendo que sua fala é que na presença a gente consegue ser mais autêntico também. Autêntico com as minhas próprias necessidades. Né? Perfeito. Tem alunas aqui suas elogiando a professora. Maravilhosa. Minhas aluninhas do yoga e do mindfulness. Maravilha. Minhas queridas. Inclusive, eu aprendo muito com os meus alunos, com as minhas alunas. Assim, realmente eu amo dar cursos e dar aulas, porque é um aprendizado constante mesmo. Assim, cada um de nós tem muito a ensinar uns aos outros, né? E essa questão da comunicação não violenta que você traz dialoga muito com mindfulness.
né? Porque assim, de novo, né, eu volto a essa questão que a gente estava falando no início do sistema educacional. Eu dou aulas na UFBA, né? Eu sou professora substituta do Instituto de Psicologia. E eu, Ah, antes da pandemia, eu estava com uma turma de Psicologia das Relações Humanas. E no final do semestre, eu sempre peço para que os alunos eles montem um trabalho com algo que chamou a atenção deles, que eles gostariam de discutir, investigar mais a fundo, aprofundar o conhecimento e compartilhar com os colegas, né? E foi muito interessante que já 2 vezes consecutivas, pelo menos um grupo escolheu a comunicação não violenta para trabalhar. E eu achei tão legal isso, porque assim, você trazer para a universidade também esse tipo de discussão, esse tipo de, né? Então, assim, quando eu colocava lá, né, como uma sugestão de trabalho, de tema que eles poderiam investigar, eles falavam, nossa, mas o que é isso, comunicação não violenta, né? Eu nunca ouvi falar. E aí, na medida que eles iam investigando, pesquisando, eles iam vendo, e nossa, isso aqui é muito útil, né, para minha vida, para o dia a dia, para o trabalho, né, que eu posso desenvolver, porque ali a gente não está, na universidade, a gente não está apenas transmitindo conhecimento, a gente está também formando, né, ajudando as pessoas no seu desenvolvimento pessoal. Né? Essas pessoas, elas, claro, elas precisam da técnica, elas precisam do conhecimento, mas elas também precisam desenvolver uma série de habilidades que vão ser demandadas no mercado de trabalho, né? Então eu ficava muito feliz assim quando eu via a empolgação deles assim, né, que bom. na construção do Uhum, trabalho e tudo mais. sim. E sempre muito interessados em mindfulness também, viu? Devo Sim. dizer Ai, que que bom. essa nova geração, acho que ela vem Aham, despertando muito também para isso, sim. né? Afinal, a gente não aprendeu isso na faculdade de psicologia, né? Exato, Não foi exato. dito nada disso pra gente. Então, Não, muito pelo contrário, aham, né? Hoje eu acho que bem menos, sim. mas em determinado momento, com meditação não tanto, mas Aham, com muitas práticas integrativas há um certo preconceito, né? Um certo sim. distanciamento, né? Aham, exato. Estranhamento. Então, acho que hoje isso está mais. Acho que essas áreas, né? Elas estão dialogando um pouco Uhum, mais, mas eu acho que tem um longo caminho ainda aí de integração e de diálogos que precisam ser implementados. com certeza. Afinal, a gente está falando de um outro paradigma de saúde mesmo, Uhum, né? Então, a gente sai desse modelo biomédico, né, em que o nosso poder está na mão do outro, né? Então, isso. a gente vai no médico para o médico dizer o que a gente tem, o que a gente deve tomar, o que a gente deve fazer, e ele muitas vezes nem pergunta muita coisa para a gente, Sim. né? Sobre o nosso estilo de vida, por exemplo, né? Aham, Então é um modelo que está muito pautado na cura do sintoma e não isso. em investigar a causa do problema, né? A Perfeito. raiz Exato. daquele desequilíbrio que o corpo Uhum, manifestou, né? Porque exatamente. quando o corpo manifesta alguma coisa, é porque tem algo em equilíbrio que a gente precisa olhar, Uhum, né? Então, quando a gente traz o paradigma das práticas integrativas, é justamente desenvolver esse olhar, né? uhum, Tudo bem, o sintoma, ele precisa, assim, você está sentindo dor, precisa tirar aquela dor, porque senão você não consegue nem pensar, né? uhum. Mas, então, por isso que eu vejo como algo que tem que ser articulado, né? Eu Sim. acho que a medicina ocidental, da maneira como ela foi desenvolvida, ela tem o seu valor, né? Eu Aham, honro muito os médicos, eu sim. honro muito os fármacos, né? Os Uhum, medicamentos, sim. porque tem coisas assim que é incrível, né? Você toma um remédio lá e, tipo, se sente Uhum, melhor, né? sim. Mas não tem que parar nesse momento, né? A gente tem que ir Uhum, além, a gente tem que continuar nessa investigação. Então, se eu estou com uma sim. dor de cabeça, posso até tomar um medicamento para aliviar a minha dor. Mas de onde vem essa dor? Por que eu estou Isso. sentindo isso? Perfeito. Né? Porque dentro dessa perspectiva da sociedade que a gente estava falando, a gente tem muito esse apelo nas soluções rápidas, nas soluções Uhum, mágicas. Então eu exato. tomo uma pílula e estou bem, né? Uhum, sim. Mas tem um processo que a gente precisa fazer, tem uma jornada de autoconhecimento que a gente Uhum, precisa sim. caminhar, né? Então, o que é que na minha vida, no meu estilo de vida, está em desequilíbrio e que meu corpo está manifestando esse grito, né? Essa Uhum, dor, que na realidade é o corpo se comunicando com a gente, né? com certeza.
E o corpo é tão sábio, ou até mais sábio do que a nossa própria mente. E como a gente está tão Sim, desconectado, né? Quando a gente está falando dessa questão da desconexão, a gente esquece de ocupar esse espaço, que é o nosso corpo, para a gente poder acessar o que está dentro de verdade, né? Porque assim, o sintoma, como você disse, ele vem por uma. A gente passou muito tempo sem observar, a gente foi tendo, obviamente, alguns sinais no corpo físico, mas a gente foi deixando para lá porque a gente não estava conectado com ele. E quando a gente descobre, a gente provavelmente já está com a patologia, muitas vezes, exato, por conta dessa total desconexão. E aí, trazer você exato. agora para essa fala da importância, né, da atenção plena, né, desse cuidado, porque é uma prática para a vida, como você Sim. disse, né? Sim, eu até estou vendo aqui uma aluna minha queridíssima, né, de yoga, Carly, que é uma médica maravilhosa e que Uhum, tem essa visão. Então, acho que os médicos, eles estão, de fato, uhum, desenvolvendo, né, alguns mais, outros menos, essa visão de promoção de saúde, né, e não de uhum. cuidados com a doença. Então, quem está no centro é o indivíduo, com a sua Sim. história, com a sua Uhum. subjetividade, com o seu estilo de vida, com as suas crenças, com os seus valores, e não a doença, né? A Exatamente. doença é uma parte desse todo, né? Uhum. Mas é esse todo que tem que ser olhado, que tem que ser cuidado, né? Exatamente. Mas eu queria falar um pouquinho, né, como você disse aí, do mindfulness, né, que é Isso. um dos tipos de meditação. Existem vários tipos de meditação, né? Tem meditações é, ativas, tem Isso. umas meditações que a gente, né, faz mais quietinha. Tem vários tipos, né? Tem várias modalidades. Tem meditações com mantras, enfim. E mindfulness é uma das técnicas existentes, né? Uhum. Só que eu gosto de falar também que mindfulness, dizer que mindfulness é uma meditação apenas, né, não está errado, porque é uma técnica, mas está incompleto, né? Porque Uhum. mindfulness é mais que isso, é uma postura frente à vida, né? Uhum. E para a prática de mindfulness, a gente precisa de três elementos apenas, né? O corpo, a respiração e a consciência de que a gente tem um corpo e que a gente tem respiração. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui assistindo essa live, todo mundo que vai assistir depois, tem esses três elementos, né? Então, Uhum. temos tudo que a gente precisa para sermos bem-sucedidos na prática de mindfulness, né? Na prática da Uhum. meditação. Só que assim, além da técnica, como eu falei, no mindfulness a gente trabalha muito com o desenvolvimento e o cultivo de determinadas atitudes, né? Sim. Então, não julgamento, mente de principiante, como eu falei, Uhum. né? O soltar, né? O deixar ir, a paciência. Então, tem uma série de atitudes que a gente leva para a prática e a gente aplica ali na prática, né? Na nossa prática diária que a gente faz em casa, naquele momento, Uhum. tal, parará, mas que começa a se expandir para além daquele momento da prática. Como eu falei, quando a gente estende o tapetinho para fazer a nossa prática de yoga ou a nossa prática de meditação, ali é o laboratório. Ali não é o fim. Né? Ali é um Uhum. momento que você está testando, conhecendo, né? Entrando em contato, porque a prática ela vai acontecer mesmo no dia a dia, nas relações, no convívio com o outro, no convívio Uhum. com um desafio, né? Então é aí que você vai ter a oportunidade de ir aplicando isso que você está conhecendo, isso que você está desenvolvendo. Uhum. Aí você fala assim, não é matemático, né? É Sim. um processo contínuo, né? Da vida. Mas existem Uhum. alguns elementos que a gente pode trabalhar que ajudam nesse processo. E aí, de outra vez, eu falo da questão do paradigma das práticas integrativas, que coloca o terapeuta, né, como alguém que facilita um processo. Mas Uhum. quem vai de fato fazer a jornada, fazer a caminhada é o indivíduo, é a pessoa. Então, Exato. assim, a pessoa chega para fazer o curso de mindfulness, né? Eu falo assim, olha, Uhum. gente, parabéns, acho que é uma iniciativa incrível, né? De vocês estarem
só de vocês terem se matriculado nesse curso já é um passo largo na direção do seu autoconhecimento. Mas fazer apenas o curso a gente não avança muito, né? Porque é necessário aplicar isso no dia a dia. Por isso que a estrutura do curso, inclusive, a gente monta de forma a que a gente tenha sempre práticas formais, que são as práticas que a gente precisa de um tempinho, de um momento reservado para fazer, mas a gente também tem as práticas informais, que é aplicar os conceitos, as atitudes, as técnicas de mindfulness que a gente está aprendendo no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas interações e na nossa vida como um todo, né? Então, é esse processo de empoderamento, de fato, do sujeito, do indivíduo, né? A gente sair desse lugar de que a gente não tem poder sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, e assumir essa responsabilidade, né? E olhar com honestidade para você mesmo, dizer, olha, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu já avancei bastante, né? Então, parabéns, celebrar as conquistas também, né? São processos que são elementais, são centrais, né? Nisso. E que a gente tenta trabalhar muito durante o curso. Né? Mas é importante que as pessoas de fato se engajem no processo. Que nem eu gosto de usar uma metáfora que é a seguinte: tem inclusive num dos livros que a gente trabalha no curso, que é um livro do Jon Kabat-Zinn, Viver a Catástrofe Total, que ele fala um pouco, né, do programa, desse programa de mindfulness. E ele fala assim: você vai num restaurante e aí você pega um cardápio e tem lá vários pratos. Você pode ler ali naquele cardápio, você pode chamar o garçom e pedir para ele falar sobre os pratos, você pode ver os ingredientes e tal. Você vai ter um conhecimento teórico, né? Mas na vivência mesmo, no corpo, a corporificação, né, daquilo que você está se propondo, só vai acontecer quando você pede o prato, ou seja, quando você escolhe, quando você toma a decisão, pede o prato e come. E aí você vai sentir os sabores, né? Você vai, enfim, vivenciar aquilo ali. Então, com mindfulness é a mesma coisa. A gente pode ler muitos textos sobre mindfulness, a gente pode ouvir pessoas falando sobre mindfulness, mas a gente só vai entender o que é de fato mindfulness ou qualquer outra meditação quando a gente for para a prática e a gente tiver a nossa experiência. Então, a minha experiência vai ser a minha experiência, que vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da outra pessoa, porque somos seres únicos, né? Exato. Temos, cada um de nós aí, a nossa subjetividade, a nossa ação, né, no mundo. Então, isso é muito importante também. É porque também, Eliana, como a gente já falou aqui, sair desse piloto automático, né? E trazer a responsabilidade do estar na vida. Porque quando a gente está no piloto automático, muitas vezes a gente está como vítima. Isso. Né? Exato. E ser responsável é estar presente e tomar decisões baseadas nessa consciência. Exato. Né? E assim, o que eu sinto também é que a prática ela traz muita clareza mental. Porque muitas vezes a gente está nesse estado porque a gente está em confusão. Né? A gente não está conseguindo organizar as informações, a gente não está conseguindo se posicionar. E na medida que você vai fazendo esse processo de autoconhecimento, como eu falei, que é você entender que tem coisas que foram projetadas em você, que são desejos de outras pessoas, que outras pessoas querem que você siga por determinados caminhos, né? Então, aprender a separar isso daquilo que é realmente o seu caminho, é realmente o desejo do seu coração, né? Então, quando a gente vai ganhando mais clareza sobre isso, a gente consegue tomar essas decisões mais assertivas, como você trouxe, mais conscientes, com mais presença e com mais compaixão, né? Com o mundo e com as outras pessoas e com a gente mesmo, né? É porque é um caminho, o autoconhecimento, para mim, é um caminho para a espiritualidade. E a meditação, para mim, é um instrumento para esse caminho. Sim, é um dos instrumentos, né? É isso, com certeza. Então, assim, quando você fala isso, eu fico muito feliz, porque de fato é o que eu também sinto. Né? Apesar de me ver também, né, muitas vezes,
com pensamentos não no presente, porque estamos muitas vezes, né, vivendo ou no passado ou no futuro, mas quando eu me dou conta, eu me chamo para o presente, Sim, né? De exato. uma respiração Exatamente. mais consciente, né? De trazer uma Isso. respiração mais para a presença, de observar a minha É. respiração. Então, assim, a gente falta aí acho que uns 10 a 15 minutos, eu não sei como é que tá para você, mas de repente também trazer a questão do seu curso, porque eu fiquei até muito interessada. Sim, que bom. A respiração, a gente está falando do curso, deixa eu só fazer esse comentário em cima da Tá, sua fala, que é muito importante, porque a sim. respiração, ela é um elemento central nesse processo. Por quê? A respiração, ela não acontece nem no futuro, nem no passado. A Perfeito. respiração, ela só acontece agora. Uhum. Então, nos momentos que você sente que a mente está muito agitada, que as emoções estão muito conturbadas, né? Que tem muito estímulo, tem muita informação, traz a consciência para a respiração, porque imediatamente todo o seu ser vai ancorar no momento presente. Porque a Uhum. respiração é o que a gente tem de mais rápido e acessível nessa conexão com o momento presente. Então, no Mindfulness, Uhum. inclusive, a gente trabalha muito com a respiração. É Uhum. uma das nossas âncoras principais, a respiração e também o corpo, né? As Entendi. sensações do corpo. E é Uhum. muito lindo isso, porque às vezes a gente está muito desconectado do nosso corpo e da Verdade. nossa respiração. Então Uhum. a gente tem alguns padrões respiratórios que às vezes a gente nem tem Uhum. consciência. A gente tem tensões em áreas do corpo que a gente nem sabia que tinha. E aí, Uhum. na medida que a gente toma consciência, é como se a gente colocasse uma luz, né, sobre aquilo ali. E colocando uma luz sobre aquilo ali, eu vejo com mais clareza e eu Uhum. consigo agir de uma forma mais efetiva, né? Sim, E perfeito. falando do curso um pouquinho, então, Sim, agora, por favor. é um curso de 8 semanas, né? Tem a duração de 2 meses. E a proposta do curso é que ele tenha essa extensão realmente para que a gente consiga trabalhar, né, um passo a passo dessa construção da, da prática meditativa e também de trazer o mindfulness para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E Uhum. para isso a gente tem algumas ferramentas que a gente vai usando ao longo do processo, né? A Sim. gente tem as práticas formais, que a gente trabalha, são 4 práticas que a gente vai ensinando ao longo do curso. E a gente tem as práticas informais, que é tudo aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia, lavar louça, Uhum. conversar com alguém, trabalhar, atender no consultório, só que com o temperinho da atenção plena, da Uhum. presença, né? Então Sim. a gente vai treinando isso ao longo do curso. Na verdade, assim, a gente tem os encontros e Uhum. eu passo algumas tarefas de casa. E aí as Sim. pessoas que estão no curso fazem as tarefas de casa ao longo da semana. E aí na semana seguinte a gente compartilha. Então, como é que Uhum. foi? O que foi desafiador? O que foi tranquilo? Teve algum insight? Né? Eu Uhum. tive dificuldade aqui nesse processo. E aí a gente vai discutindo isso. Então é muito Sim. interessante porque é uma construção coletiva também do grupo. Por isso que eu Uhum. gosto muito de fazer os grupos, né? Porque há uma riqueza nesse compartilhar. Quando você fala, você Uhum. ancora muita coisa, você entende melhor alguns processos, e quando você ouve a experiência de outra pessoa, você também faz esse contraponto. Olha, para ela funcionou dessa forma, para Uhum. mim já é diferente. Então a gente vai trabalhando a empatia também, Uhum. né? A habilidade da escuta, o acolhimento. Então são várias coisas que são trabalhadas, né? Sim. E a gente Olha, vai ter uma turma agora que aham, vai sim. começar no dia 10 de agosto. E a gente está com inscrição promocional assim, né? Um valor mais em conta até o dia 3 de agosto, né? Estão perguntando E aqui aí a qual é o partir contato do curso. Como é que o eles fazem curso para acessar o curso? pode entrar em contato comigo, né? Sim. Tem o meu Instagram aí Isso. vocês podem entrar em contato, podem me mandar um direct e eu explico tudo, tiro as dúvidas, falo quais Uhum. são as condições, né, do Sim. curso, tudo direitinho. E no meu Instagram tem também já algumas Uhum. informações. Perfeito. E estão perguntando, a live vai ficar gravada assim no meu Instagram, tá?
Joia, ótimo. Então vamos à Maravilha. prática? Ou você Vamos, gostaria de vamos que a gente tem acrescentar pouco alguma tempo, coisa? né? É 5 minutinhos? isso. Pronto. A gente vai fazer uma prática super simples, é só para a gente entrar em contato realmente um pouco com a nossa respiração. Então, eu vou pedir para vocês se colocarem numa posição confortável. Pode ser sentado, pode ser deitado, como vocês se sentirem nesse momento. Pedir para a gente fechar os olhos, só para a gente trazer, né, esse olhar para dentro, esse processo de introspecção. E a gente vai fazer uma prática breve, só para a gente experimentar um pouquinho essa riqueza que é acessar o momento presente. Tão simples, tão fácil. Então traz a sua atenção agora para a sua respiração. E sem julgamento, sem achar que tá bom, ruim, certo ou errado, só fica um pouquinho com a sua respiração. Sente ela acontecendo. Sem querer mudar. Acompanha desde o impulso inicial da inspiração até o momento em que a inspiração converte-se em expiração. Toda a saída do ar pelas narinas. E o início de um novo ciclo. A gente vai cultivando uma postura curiosa, aberta, receptiva, como as crianças fazem quando elas descobrem algo, como se a gente estivesse agora descobrindo a nossa respiração, prestando atenção em cada detalhe, em cada movimento. E se a sua mente devagar, não tem problema nenhum. Amorosamente, traga novamente o foco para a sua respiração. Com uma respiração profunda, consciente, a gente começa a movimentar os dedos das mãos e dos pés. Devagarzinho abrindo os nossos olhos, espreguiçando o nosso corpo, respirando profundo e retornando. Que delícia! Bem curtinha, porque eu fiquei com medo de cair, que acho que já está bem em cima do horário, mas foi só para a gente sentir um pouquinho essa vivência, né, da nossa respiração e das sensações do corpo, quanto pode ser rico isso, né? Isso. E transformador. Pode ser muito rico e muito transformador, realmente. Eu acho Verdade. que se cada um fizer a sua parte nesse processo, né, de olhar para dentro, de se comprometer com o seu processo de autoconhecimento, de autocuidado, a gente tem tudo para construir um mundo mais pacífico, né, relações mais harmoniosas. Verdade. E é isso que a gente quer. Cada um de nós pode ser uma sementinha, né, plantando aí Isso. essas sementinhas de paz e de harmonia, de amor.
Afinal, somos instrumentos do amor, né, Liana? Estamos aqui a Exato. serviço dele. Então, gratidão imensa. A Ivina está aqui. Oi, Que bom! Vininha! Gratidão, Ivina. E Mil Vininha que agradeço. facilitou essa Isso foi conexão. exato. Muito grata a Ivna. Ela conseguiu. Gratidão a todas as pessoas que compareceram aqui na live, né? Muita gente que acompanha a Liana, que é aluna dela, né? Então, assim, gratidão a vocês pela presença. Espero que dê certo aí eu entrar no curso. Eu não sei qual é o horário do curso, mas eu vou ver por conta Vou dos te atendimentos passar. clínicos, tá? Depois você me passa. Fiquei muito interessada de verdade. E assim, é uma honra para mim estar compartilhando esse momento com você e aprendendo também com você. Gratidão imensa. Que bom. Que bom, Flor. Eu que te agradeço. Parabéns por esse trabalho que você está Obrigada. fazendo, de levar, né, esse conhecimento para as Sim. pessoas, essas discussões. Grata pelo seu trabalho. Grata a todos que estiveram aqui presentes, né? Pela troca. Acho que tem sempre uma troca. É muito bom ver vocês aí interagindo, Aham. participando, presentes, Isso. né? Aham. Então, só agradecer mesmo por esse momento. Isso. Encontramos com vocês em breve. Em Espero que tudo breve. dê certo e a gente vá pro presencial. Sim, é verdade. Beijo, fica com Um Deus e beijo, até minha a próxima. flor. Tchau, tchau. Bom Tchau. domingo. Tchau, Você gente. Bom também. fim de semana. Tchau. Tchau.